uma alegria estar contigo todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com o nosso programa Pare e Pense. Esse é o programa da Comunidade Evangélica Rema. E nós, no programa anterior, nós estamos falando a respeito de um preço. Se você está lembrado, nós falamos que Jesus disse o quê? Que nessa vida, muitas vezes, irmãos, e para nós sermos discípulos de Jesus, e ser discípulo de Jesus, o que é discípulo de Jesus? Seguidor de Jesus. Então, para você seguir Jesus, nós temos que muitas vezes aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs, parente e até a nossa vida. Porque não dá, irmãos, não é bíblico. Você não pode ser um seguidor de Jesus se você estiver numa igreja e continuar do mesmo jeitinho que você vivia no mundo. Então há um preço a ser pago. Jesus chega a dizer aqui no versículo de número 27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser discípulo, ou seja, eu não posso seguir Jesus Cristo. Então você, irmão, você que está numa igreja, mas faz as mesmas coisas que você fazia, você está enganando você mesmo. Porque Jesus não considera você um discípulo. Então, esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa que ele canta nas igrejas, se diz evangélico. Quando eu comecei a conversar com ele, ele chegou à conclusão que ele não é um cristão. Então ele canta sertanejo universitário e o mundão e aquela coisa. A vida dele continua do mesmo jeito. E ele diz que está bem na igreja, ou seja, eu vou para a igreja para mim não ir para o inferno. Irmãos, não tem como você estar na igreja e no mundo ao mesmo tempo. Você tem que tomar uma decisão, você tem que pagar um preço. Quem ama a Deus não ama o mundo, porque o amor do Pai não está nele. Então, assim, você sai da igreja, vai para boteco, você sai da igreja, vai para balada, você sai da igreja, você fuma, você bebe, você está aí, a sua vida está um problema. Você continua do mesmo jeito. Você não pode ser discípulo, você está se enganando. Existe um preço. E aqui, irmãos, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Nós estamos meditando, interpretando, meditando numa parábola que Jesus deixou para nós. Está em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Agora, eu vou provar para você a respeito de preço. Olha aqui no versículo 28. Versículo 28 diz assim, agora Jesus vai entrar em relação a preço. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começam a zombar dele. Então você pensa aqui comigo, o que tem a ver isso com renúncia e com carregar a cruz e seguir? Tem tudo a ver, irmão. Quando a gente estuda o contexto disso, o pano de fundo, a história, por que Jesus diz isso, né? A gente está aplicando aqui o quê? A hermenêutica, a interpretação da Bíblia. É uma matéria que a gente estuda na faculdade, hermenêutica. Então, quando a gente vai estudar isso tudo, eu estava fazendo um levantamento a respeito disso, e Jesus disse isso, sabe por quê? Pilatos, na época, estava construindo muito arqueodutos. O que é arqueodutos? Irmãos, a região de Israel tem muito pouca água. Arqueodutos é mais ou menos um rego d'água suspenso, só para você ter uma ideia. Um rego d'água suspenso. Então, de tantos e tantos metros, tinha que construir uma torre para sustentar aquilo e a água passar por cima. E Pilatos começou a construir isso para todo lado. Só que ele não calculou o preço. Você entendeu? E abandonou a obra. Todo mundo meteu o pau nisso, todo mundo criticou. Se você for em Israel, você vai ver vários arquedutos abandonados. Eu tive num dos arquedutos lá, abandonado.
desistiram de fazer isso, perderam. Então, quando Jesus Cristo falou que você precisa renunciar, porque senão você não pode ser discípulo dele, que você precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz, e ele conta essa experiência do arqueoduto, todo mundo entendeu. Ou você calcula o preço e termina a obra, ou você vai ser uma obra inacabada, não é verdade? Então Jesus está dizendo aqui, ó, olha o versículo 31. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? No caso contrário, enquanto o outro está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Se você tem 10 mil soldados, você vai lutar contra 20 mil, cada soldado seu tem que valer por 2. Porque se não valer, você não vai entrar em guerra. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, existe um preço para pagar como cristão. Se você quer ser um cristão, você tem que pagar um preço. Porque senão você não pode ser discípulo de Jesus. Ah, mas eu quero continuar tendo essa vida assim, assim, assim. Na verdade, você não quer pagar o preço. Você veio, aceitou Jesus, quer caminhar, mas acontece que as coisas do mundo são mais importantes para você do que as coisas de Deus. Então você tem que ter uma balança. De um lado tem um preço a ser pago, do outro a recompensa. Então tem muitas pessoas que não querem pagar o preço. É isso que Jesus está dizendo. Então vão ser uma obra inacabada. Quantas pessoas que nós conhecemos, que começou bem na igreja e hoje estão... Não é que saiu da igreja, está naquela igreja água com açúcar. Você vai lá, dá a sua oferta, dá o seu dízimo e continua do mesmo jeito no mundo. Obra inacabada, irmão. Você não quer pagar o preço. Você não é discípulo de Jesus. Você apostatou da fé. Você não pode ser discípulo se você não pagar o preço. Se você não priorizar as coisas de Deus. Se você não deixar as coisas do mundo. Se você não renunciar a si mesmo. Esse rapaz que é cantor e tudo, ele falou, mas como que eu vou para a igreja? Eu preciso ganhar dinheiro, isso é um serviço profissional. Companheiro, é o preço. Você quer pagar o preço? Quero. Então você vai ter que renunciar a isso. Veja bem o que Jesus diz ainda. No versículo 33, você vê que é conclusivo isso. Ele conclui agora essa parábola. Assim, pois... todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Preço. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, nós temos que renunciar. Aí você pergunta, mas o que, por exemplo? Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, você precisa renunciar. Tudo que Deus condena, veja bem, tudo que Deus condena, você precisa renunciar. Irmão, não sou eu que estou falando isso. Eu apenas estou fazendo o dever de casa aqui, ó. Eu estou lendo, interpretando para vocês e lendo o que está escrito aqui, ó. Você observou que ele falou a respeito de calcular o preço. Eu tenho que calcular o preço. Eu tenho que colocar numa balança. Servir Cristo, tem que pagar esse preço? Tem. Aí você escolhe. Uma balança é o preço, o outro lado da balança é a recompensa. Se você paga o preço, você tem a recompensa de ter uma eternidade com Cristo. Se você não paga o preço, você tem uma recompensa de viver uma eternidade longe de Cristo. O que você quer? Jesus começa a falar em renunciar pais, mães, irmãos e a própria vida. Jesus começa a falar em carregar a sua cruz, sofrimento. Quantas vezes, irmãos, eu tenho que pegar minha cruz, carregar. Eu poderia simplesmente enfiar o pé naquilo tudo, mas tem Cristo, irmão. Eu prefiro pagar o preço. Você está sofrendo? Você está passando por situações difíceis? É um preço que você precisa pagar. Por amor a Cristo, a gente tem que engolir a seco muitas vezes, irmãos. Há um preço a ser pago. Ah, mas a minha vida, agora eu não posso isso, não posso isso.
há um preço a ser pago, meu irmão. Se você não quiser pagar esse preço, você vai viver uma eternidade longe de Cristo. Se você desejar tomar uma decisão, não, eu vou pagar o preço, você vai viver uma eternidade ao lado de Cristo. O que você quer? Mas Jesus ainda continua explicando a respeito do preço. No verso 34, ele diz assim, ó: bom é o sal. Não é verdade? Uma comida sem sal, horroroso isso. Uma coisa assada, uma carne assada, sem sal. Tá louco. Como é que você vai comer um churrasco sem sal? Como é que você vai comer um arroz, um feijão, uma comida sem sal? Ninguém aguenta isso, né, irmãos? Muito ruim. Por isso que diz aqui, bom é o sal. O sal é muito bom. Lógico, você não pode pôr muito sal. Principalmente quem tem problema de pressão alta. Tem que diminuir o sal. Mas que o sal é bom, é. Mas se o sal se tornar insípido, e se o sal não tiver sabor, você vai fazer lá o arroz, você pega uma colher, põe lá, não deu gosto. Pega 2 colheres do sal, 3, 4, 200 gramas de sal no arroz. E não salgou, o que você faz com esse sal? Joga fora, não é isso? Mas o que tem a ver isso com o que nós estamos pregando? Tem tudo a ver, meu irmão. Ele diz aqui, ó: com que se há de salgar, restaurar o sabor. Olha o verso 25. Não presta nem para a terra, nem para o adubo. Tem que jogar fora. Põe na área do lixo, esse sal não presta para nada. Lança fora. Quem tem ouvidos, ouça. O que ele está dizendo? Se você não pagar o preço, você é um sal que não tem sabor. Se você não colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, você é um sal que vai ser lançado fora. Você não pode ser discípulo de Jesus. O que é discípulo? Seguidor de Jesus. Tem um preço a ser pago. Calcule o preço, meu irmão. A hora que você pensar, mas eu quero a igreja e quero o mundo, isso não tem jeito. Ou você está com Cristo, ou você está no mundo. Então você que é um cristão, você não deve ficar andando aí cabeludo, cheio de tatuagem, que isso não é bíblico. O homem tem que usar o cabelo tosqueado. A mulher deve usar o cabelo crescido. Cheio de tatuagem, a Bíblia diz, não imprimireis nenhuma marca no seu corpo. Cheio de piercing, cheio de rock na igreja, isso é do mundo, meu irmão. Fazendo a obra de Deus e depois toca na igreja e toca no mundo, isso não é bíblico. Ou você paga o preço, ou você não pode ser discípulo. Você é parecido com o sal que não tem sabor. Preste atenção nessa passagem. Abre o seu coração. Coloque sua vida diante de Deus. Isso é o preço. Cristo pagou um preço. Então você, a hora que você for tomar uma decisão, você pega uma balança e põe de um lado o preço e a recompensa e toma uma decisão. Amém? Venha conhecer a comunidade Rema. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus.